Viva chegou ao Biosfera. Hoje vamos mostrar-lhe como está a ser preparada a reintrodução do lince ibérico em Portugal. O Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade está a esforçar-se para que 2012 seja o ano da libertação de linces em Portugal. As populações da principal presa do lince, o coelho, estão estáveis e até duplicaram em algumas áreas históricas. Mas há ainda um grande obstáculo que pode atrasar todo o processo, a aceitação das pessoas. O Biosfera foi até Silves conhecer as 17 crias de lince ibérico e ver como estão a ser preparadas para a reintrodução. No sítio de Rede Natura Moura Barrancos, viajamos pela herdade da Contenda, onde estão a melhorar o habitat do coelho bravo. O que vai mudar com a vinda do lince é o que discutimos com o ICNB, a LPN, a Câmara Municipal de Moura e a Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça. O convidado do bilhete da identidade desta semana é o eucalipto limão, originária da Austrália. Esta árvore é utilizada em produtos de limpeza e como repelente natural. Conheça um pouco melhor daqui a pouco. Uma equipa de investigadores europeus revelou que a interação entre plantas nativas e invasores ocorre mesmo a grandes distâncias. O estudo foi feito com a camarinha e a acácia. E ainda a escolha mais biopositiva de livros, as notícias que marcam a agenda ambiental e a análise qualitativa das cidades, tudo para que possa ficar na companhia mais verde da televisão portuguesa, o Biosfera. O coelho bravo está a regressar em força ao sudeste alentejano e às serras algarvias. Os projetos LIFE de conservação do habitat do lince estão a dar os primeiros frutos e no Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico, as crias deste ano estão a crescer de forma saudável. Será que teremos lince no campo ainda este ano? Lá ao fundo, no cercado, algumas crias do Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico decidem presentear a Câmara do Biosfera com imagens exclusivas. Protegem-se do sol debaixo de um telheiro e mantêm-se serenas nestas horas de maior calor. Têm pouco mais de 70 dias de vida e estão a habituar-se muito bem ao habitat criado no centro. As crias que temos neste momento ultrapassaram já as fases de maior risco, que é o mais importante, e encontram-se todas elas agora a aprender a caçar, que é um processo muito divertido para nós, porque é um processo de tentativa e erro, e todas elas estão, com maior ou menor desenvoltura, a conseguir aprender a caçar com as suas mães. Vivem-se tempos de grande emoção por aqui. Em 2011, nenhuma das crias nascidas em cativeiro sobreviveu, mas este ano vingaram 17 linces. Alguns estão já a ser preparados para a reintrodução. Nós temos 3 ninhadas em treino para reintrodução. Não serão necessariamente reintroduzidos todos os animais, mas que são manejados de forma diferente dos outros que são para ficar em cativeiro, não é? Os que são para ficar em cativeiro nós treinamos para se habituarem a serem manejados pelas pessoas. Quando digo manejados é tolerarem a presença das pessoas dentro dos seus cercados, porque nós temos que fazer tarefas de limpeza, de manutenção, temos que os alimentar, temos que fazer enriquecimento ambiental, temos que os conseguir movimentar entre cercados para poder emparelhá-los no futuro, etc. Portanto, esses animais são treinados para, mantendo as suas condutas naturais, poderem tolerar a presença humana sem sofrerem sintomas de stress crónico. Isso é muito importante. Os que estão a ser treinados para reintrodução têm muito menor contacto com pessoas. Os tratadores só entram uma vez por semana nos cercados para fazer limpezas. As entradas são muito menos cuidadosas, portanto são muito mais viradas para criar, de certa forma, um trauma nestas crias, de maneira que elas não se venham a aproximar de humanos no futuro. E são alimentados de maneira diferente. Portanto, têm um tipo de calendário e um tipo de dieta diferentes das outras crias. O que se pretende nestas é que saibam reconhecer o homem como ameaça, se estiver à vontade com humanos, a probabilidade de se aproximar de estruturas como galinheiros, como quintas, como pequenas povoações e entrar em conflito diretamente com populações humanas é muito maior. E logo, a habitação e a exposição a seres humanos não é nada recomendável nesta altura. Através dos monitores, os funcionários acompanham com toda a atenção o comportamento das crias, reconhecem cada uma através de marcas-chave no corpo. Os dados recolhidos vão permitir decidir quais os mais aptos para a vida em meio selvagem. Temos que avaliar, por exemplo, não só as condutas de caça, se caçam primeiro, se não caçam, se limitam a comer aquilo que a mãe ou os irmãos caçam para todo o grupo familiar. Como é que se relacionam com os outros irmãos? São dominantes? São submissos? Como é que se relacionam com a mãe? São muito dependentes? São pouco dependentes da mãe?
Qual é a atitude deles perante o espaço? São exploradores, tendem mais a ficar no centro. Qual é a atitude perante humanos? São confiados, não são confiados? E cada animal tem uma personalidade específica e essa personalidade específica vai ajudar-nos a nós a decidir para onde é que esse animal tem que ir. É um animal dominante, se é um animal que caça bastante bem, se é um animal que tem respeito às pessoas, foge delas, se é um animal que à partida sobreviveria com mais facilidade no campo. Portanto, nós procuramos e estudamos todas estas características para todos os animais de cada ninhada e avaliamos através de um sistema de scoring, portanto de pontuação, que fazemos até à altura da reintrodução, e cada animal terá um destino específico consoante essa avaliação. Os linces têm de ser treinados até à época de dispersão, que ocorre entre os 8 e 24 meses de idade. É nessa altura que se separam naturalmente das mães. Tendo em conta que os animais no campo e aqui se emparelham por volta de dezembro, até dezembro as crias têm que sair ao pé da mãe. No caso das fêmeas, podemos deixar uma fêmea com a mãe e não há problema, pode-se emparelhar com o macho e a fêmea pode ficar com a sua filha do ano anterior e ter um parto. O mesmo acontece no campo, mas os machos, por exemplo, já não é possível fazer isso. Portanto, a época de dispersão ocorre naturalmente antes da época reprodutiva seguinte, que irá entre janeiro e abril, e portanto até lá os animais têm normalmente que sair ao pé das suas mães. Será que até ao fim do ano os linces já têm uma área em Portugal pronta a recebê-los? Na herdade da contenda, Miguel Ramalho, da empresa municipal de Moura, explica aos biólogos da Liga para a Proteção da Natureza o que está a fazer para melhorar o habitat do coelho bravo e, consequentemente, do lince ibérico. Uma das nossas ações previstas no projeto Iberlinx é a criação de 180 maroços. Nós andamos a marcar os núcleos de maroços, neste momento apenas a norte do Mortigão, e estas são as localizações onde vamos fazer em cada um destes locais 6 maroços, pelo menos 6. A marcação teve em conta aquilo que nos disseram os nossos guardas da caça, que dizem que esta zona era a zona mais crençuda dos linces, né? Portanto, havia muito coelho nesta zona e principalmente aqui na zona da Ferrenha. Na Ferrenha, as obras de construção de maroços, ou seja, de abrigos artificiais para coelho, já estão a decorrer. Falta ainda cobrir esta parte das paletes com lenha e depois com terra. Esta zona fica aberta, por onde os coelhos depois podem entrar por aqui. A terra é remexida, o ideal seria até 1 metro de profundidade, ou neste caso até que o terreno permita. Isto para quê? Para que a terra fique mexida em baixo e os coelhos tenham depois facilidade de começar a escavar galerias e fazer ramificações. E depois, pronto, fica próximo de água para que haja a facilidade deles sobreviverem aqui. Aconselharam-nos a fazer 3 tipos de maroço. Um só com pedras e lenha, outro com paletes, como este que vimos aqui, e um outro com manilhas. Portanto, isto para também fazermos a experiência quais os que os coelhos procuram mais, né? Vamos ver, para no futuro podermos apostar mais nesse tipo de maroço e não de uma forma tão diversificada. Há até quem diga que os das manilhas, que são aqueles que são muito mais caros, são aqueles que os coelhos procuram menos. Mas pronto, vamos ver. Foi há 23 anos que na Ferrenha se viu o último lince na herdade da contenda. O felino endémico da Península Ibérica desapareceu porque não tinha alimento. 90% da alimentação do lince ibérico é constituída por coelho bravo, mas nas últimas décadas as populações de coelho entraram em declínio devido ao abandono das práticas agrícolas tradicionais e a 2 doenças infecciosas graves, a mixomatose e a doença hemorrágica viral. Pode recorrer-se à vacinação, mas umas vezes resulta, outras vezes não. E aquilo que se sabe também e que os especialistas indicam é que gradualmente as populações de coelho bravo têm vindo a adaptar-se à prevalência das doenças, à presença das doenças no meio ambiente. E, portanto, a mixomatose, que foi a primeira doença a aparecer, no início era muito mais letal e causava muito mais baixas nas populações. Entretanto, os coelhos já estão mais adaptados e, aparentemente, o mesmo está a começar a acontecer com a doença hemorrágica viral. No fundo, o que há a fazer e a forma que nós encontramos foi soluções, no fundo, de gestão do habitat, porque no fundo é disso que se trata, de modo
melhorar ao máximo todas as outras condições ecológicas do coelho para que ele possa mais facilmente fazer face a esses surtos de doenças. A Liga para a Proteção da Natureza trabalha em parceria com a Herdade da Contenda desde 2004. Este sítio é uma das pastagens que nós promovemos, que nós não só fomentamos através de fertilização e com a colaboração aqui da Herdade também da sementeira de espécies de gramíneas e leguminosas. Este hectare de pastagem foi vedado com uma cerca que emite impulsos elétricos e que evita que, por exemplo, os veados, que aqui são abundantes, se alimentem da pastagem, ficando a pastagem por essa via guardada, por assim dizer, para o coelho bravo. E, obviamente, que a localização não foi escolhida ao acaso, está perto de abrigos artificiais, de maroços, perto de locais onde no verão colocamos água e perto de áreas de abrigo, para além dos próprios maroços, como sejam zonas com matos ou zonas com vegetação densa. A Herdade da Contenda tem o chamado mosaico mediterrâneo, que o lince ibérico gosta muito e que é fundamental para a sua existência, e que basicamente consiste nesta paisagem em que não só tem-se zonas com mato, em que o lince usa para refúgio e para ter as crias e para descansar, como zonas como estas manchinhas que se vêem mais abertas, que são clareiras onde o coelho alimenta-se e, portanto, o lince pode caçar o coelho aí e alimentar-se. Portanto, este tipo de paisagem, que é muito bonita, é muito apreciada pelo lince ibérico. A nossa paisagem não mudou muito nos últimos anos. Pode ter tido umas novas barreiras, pode ter tido algo que dificulta a passagem do lince, mas na sua base, na estrutura, a matriz mantém-se. O montado, floresta mediterrânica, tudo isso é algo que faz parte da nossa paisagem e que se mantém. Portanto, temos esse requisito básico já desde logo adquirido. O ponto-chave é sempre o coelho. O ICNB e os parceiros do projeto Iberlince estão a começar agora um processo de recuperação do coelho em zonas históricas do lince. Já a LPN está a reforçar medidas anteriores, tanto na Contenda como noutras propriedades. Fizemos aqui aquilo que está aqui atrás de mim, um cercado para proteção do coelho bravo. No fundo é uma área que fica vedada, uma área que encerra alguns abrigos artificiais de coelho bravo e também no interior da qual é depois fornecido alimento e água, em particular durante esta altura de maior calor, a altura do verão, e que tem por finalidade proteger e dar condições de maior probabilidade de sobrevivência a núcleos de coelho e em particular a um núcleo de coelho que tinha aqui mais dificuldade em vingar, ao contrário de outros que na sequência do que tem sido feito têm aumentado e temos conseguido ter bons resultados. Em visita a maroços construídos há 2 anos, a equipa repara que há entradas remexidas e vários dejetos em torno dos espaços. Isto significa que o coelho bravo está a voltar com alguma força à herdade. E o mesmo se pode dizer de muitas outras propriedades no sul do país. No censo do coelho, realizado em 2011, muitas populações estabilizaram, contrariando as tendências de declínio. Algumas chegaram a duplicar o número de efetivos. Se considerarmos os dados obtidos no censo de 2011, há zonas em Portugal continental que hoje já dispõem de uma população de coelhos que permitiria suportar alguns linces, alguns indivíduos de lince. 2012 é a data mínima protocolada com Espanha para a reintrodução de lince ibérico em Portugal. Será que vamos conseguir avançar para a libertação cumprindo o prazo estipulado? Nós estamos a esforçar-nos para que se consiga cumprir, mas é muito trabalho até lá. É muito trabalho, tanto da parte de ecologia como da parte de etologia, de comportamento animal. Há muito ainda a fazer e há muito a fazer com as populações e trabalhar com as populações e estar no terreno. Portanto, nós queremos cumprir os tempos, sobretudo os tempos que o diálogo requer, mais do que os tempos formais. Falar de datas nestas coisas e, sobretudo, quando os trabalhos que precedem um processo dessa natureza ainda não estão concluídos, os trabalhos tanto a nível de avaliação das condições ecológicas, mas, sobretudo, neste caso, da avaliação das condições de aceitação pública de um processo de reintrodução, é complicado falar de data.
O Instituto de Conservação da Natureza e Biodiversidade tem feito reuniões preparatórias com vários parceiros para delinear um plano para a reintrodução. Matérias como a área de libertação e o método de solta ainda não estão decididas. A soltadura implica uma reintrodução direta no campo, sem nenhum período de adaptação ao local nem ao habitat, e a solta branda implica uma adaptação prévia antes da solta propriamente dita no local da reintrodução. Obviamente que uma tem mais custos que a outra, obviamente que uma permite reintroduzir maior número de animais ao mesmo tempo e outra menos, e, acima de tudo, a sobrevivência esperada de uma e de outra são também totalmente diferentes. Digamos que a forma a eleger terá que ser decidida consoante as especificações do habitat e todas as condicionantes dos territórios. A Espanha está a fazer tudo isto de modo experimental, portanto está a avançar um pouco e nós vamos conseguir ter a oportunidade de aprender com os resultados de Espanha. A Direção-Geral de Veterinária começou agora a avaliar a presença de doenças no habitat do lince, transportadas por animais domésticos e silvestres. O que nós temos sempre são barreiras, que são chamadas quarentenas, entre o campo e o cativeiro, para não permitir que as doenças potenciais existentes em cativeiro possam passar às populações de campo e o contrário também ser verdade. Obviamente que os animais que estão aqui serão expostos no futuro às doenças que existem no campo. Aquelas para as quais é possível fazer qualquer coisa, como vacinar, para os agentes patogénicos víricos mais comuns que afetam todas as espécies de felinos, na realidade. Todos aqueles que são passíveis de serem minorados com o programa de vacinação, a gente usa essa vacinação. Por outro lado, outras coisas, como parasitas, não faz muito sentido. Quer dizer, serão expostos, terão que sobreviver e o mesmo acontece no campo. Já o CEPNA há muito que vem patrulhando o território em busca de sinais de caça furtiva. Agora temos um esforço direcionado, portanto temos mais números, temos mais, digamos, mais prospeção direcionada, o que não tínhamos anteriormente. Portanto, eu dizer-lhe que há menos pode ter a ver mais com a busca que está a ser feita do que os registros todos, mas o que nos parece é que de facto há menos. Todavia, em termos pontuais, há algumas situações identificadas. Estes são dois problemas que têm de ser controlados até à data de reintrodução. Os linces são grandes aliados dos caçadores e dos proprietários rurais. Controlam a presença de predadores, como as raposas e os chaca-rabos. Mas as populações continuam a recear a presença do felino. Temem que este lhes traga muitas restrições. Mas, na verdade, os usos do território pouco ou nada vão mudar com o lince ibérico. Há vários anos que a LPN tem vindo a trabalhar com proprietários privados em zonas importantes para o lince. No anterior projeto foram um total de quase 8.000 hectares de herdades a colaborar connosco. Neste projeto já ultrapassámos esse valor, tendo um conhecimento prévio das áreas mais interessantes do ponto de vista das espécies. E sabendo de antemão aquilo que gostaríamos de fazer, nós contactamos os proprietários, os gestores, os caçadores, propomos um conjunto de medidas, de antemão também com eles vemos como é que as herdades são geridas e tentamos ver como é que essas medidas podem ser encaixadas na gestão habitual que é feita e compatibilizadas com as atividades que existam, sejam elas agricultura, pecuária, cinegética ou quaisquer outras. No geral, são restrições de boa prática ambiental e de gestão da propriedade. Geralmente pedimos para zonas onde fazemos os abrigos para os coelhos e os comedores e os bebedouros, pedimos para tentar que não se tire o mato dessa zona, especialmente à volta dos abrigos, porque os abrigos é onde os coelhos se refugiam. Se tira o mato toda à volta, eles depois acabam por ficar desprovidos de refúgio além do abrigo. E, portanto, isso é um dos aconselhamentos que se pede e geralmente é compreendido porque as pessoas percebem a razão de ser. Tenta-se também que se pedir para que as pessoas durante esse período ou durante um período em que estamos com os maroços logo a seguir implementados, que não caçem ao coelho nesse local, mas é exatamente só numa área em redor desses maroços. Todo o resto da propriedade ou da zona de caça eles podem caçar. Na contenda, esta zona de proteção do coelho era anteriormente uma área de emboscada ao javali. Nós entendemos que o lince não põe em causa a existência da caça maior, né? Todas as jornadas de caça que habitualmente aqui fazemos aos veados, aos javalis, aos muflões, e mesmo relativamente à caça menor, a contenda nunca teve caça menor, ou teve ações muito pontuais, experimentais,
Relativamente à caça menor, coelho, perdiz e lebre, nós achamos que não é incompatível. O repovoamento de coelho, criar aqui condições para haver muitos coelhos, pode criar condições também para haver caçadas aos coelhos e existir o lince. Portanto, não é incompatível, pelo contrário. Em Espanha, o número de visitantes ao território do lince trouxe novas dinâmicas locais. Nós temos constrangimentos e restrições por causa da Rede Natura. Poderemos ter algumas questões relacionadas com a questão do lince, mas temos que olhar isto ao contrário, ou seja, Moura, o concelho de Moura, a herdade da Contente da região, podem ser atrativos, podemos ter um outro tipo de visitantes que possam trazer desenvolvimento ao nosso concelho. As populações coexistem há muitos anos com o habitat, coexistem com as atividades agrícolas, com pecuária, com floresta, com caça, com pesca, com todas as atividades que ocorrem num território. São essas atividades que vão continuar a exercer-se, que vão continuar a ser feitas e que, no fundo, com o conhecimento que as pessoas têm e com o reconhecimento do valor do lince ibérico, as pessoas vão fazê-las da mesma forma, mas com um selo de qualidade que é o lince ibérico de volta ao seu habitat. A LPN vai com frequência às escolas, a feiras de agricultores e caçadores falar com as populações. O objetivo é mostrar como é vantajoso ter o lince ibérico de volta à região. É uma espécie que promove populações de coelho mais saudáveis, porque, como todos os predadores, naturalmente vão caçar aqueles bichos que são mais fáceis, aqueles espécimes de coelhos que são mais fáceis de caçar, que estão doentes, que estão debilitados, que estão velhos. O lince é um ótimo método de controle de predadores. Predadores como a raposa, o saca-rabos, o tourão, o gato bravo. E a sua presença diminui em muito os números desses predadores nos territórios do lince. Isso quer dizer que, se num território existir um lince, ele comerá um coelho por dia, e se não existir um lince, existirão pelo menos 3 a 4 raposas, 4 a 5 saca-rabos, e todos eles vão consumir coelho, não necessariamente um por dia, mas estima-se que provavelmente comerão 6 no território. E, portanto, o facto de existir um lince ajuda, de facto, a diminuir essa carga de predação e a elevar a densidade de presas. Isto é muito importante para as zonas de caça, não é? Nós, por exemplo, vemos que em Espanha há uma compatibilização perfeita, há um entendimento um grande entendimento entre quem administra, a nível central, a nível regional, quem olha para estas coisas com um olho mais da conservação, as organizações mais de proteção do ambiente e os proprietários e os diferentes utilizadores daquele espaço, seja numa perspectiva agrícola ou florestal ou pecuária ou da caça. Portanto, de facto, em Espanha temos o exemplo de que tudo isto é possível e funciona bem. Em Andorra, onde a população de linces triplicou, todos os usos do território são geridos em equilíbrio. Em Portugal, os caçadores queixam-se de restrições antes do tempo. Uma propriedade que tenha caça maior nesta zona com potencial para o lince, são-lhes impostas, ou já lhe foram impostas, limitações de determinadas áreas não ser possível caçar por causa do impacto no lince. E neste caso, caçar de montaria. Que não faz sentido nenhum. Em Espanha, nas áreas onde há mais lince, é onde há mais montarias também e os linces convivem perfeitamente com as montarias. É provável que tenham de ser feitos alguns ajustes na gestão da caça, em especial nas épocas de reprodução. Essa questão das épocas de reprodução foi levantada até de uma forma coloquial, de conversa entre várias pessoas de cá, Portugal e lá de Espanha, e sobre o possível impacto nesses períodos mais críticos. Obviamente, se uma fêmea tiver crias, é um período crítico, mas nós nessa altura também não caçamos. Portanto, felizmente coincide com um período em que não há caça. Portanto, a caça está no período de defesa. A Associação Nacional de Proprietários e Produtores de Caça sugere a criação de um pacto entre administração e populações que explique tudo o que pode vir a acontecer com a reintrodução do lince ibérico. Saber exatamente o que é que lhes vai cair em cima dos tais condicionalismos, se é que eles vão existir, porque muitos deles passa por uma conversa, às vezes, de pequenos ajustes, em vez de fazer a desflorestação ou a desmatação nesta data, faça noutra, em vez de caçar neste sítio, caça no outro. Enfim, são coisas que são perfeitamente passíveis de acontecer e que hoje em dia já acontecem com outras espécies, como é o caso da proteção a alguns ninhos de rapinas, por exemplo, e com um bom relacionamento no terreno as coisas fluem
muito bem. A nossa ideia aqui não é vir trazer medidas que vão estorvar o que as pessoas fazem, é fazer medidas e mostrar que o que nós propomos é completamente compatível com o que elas fazem e até de alguma forma pode valorizar a propriedade. Desmistificar o impacto do lince na vida das pessoas é o grande e último passo de um percurso que vem sendo traçado desde o início do século, à altura em que se começou a conceber o Centro de Reprodução do Lince Ibérico. A libertação dos novos felinos no país pode estar para breve, mas é necessário continuar a manter os trabalhos de proteção ao gato mais ameaçado do mundo. Se só agora chegou à nossa companhia, saiba que já fomos ver como está a ser preparada a reintrodução do lince ibérico. De seguida, surpreenda-se com um intenso aroma cítrico do convidado do bilhete de identidade esta semana, o eucalipto-limão. O perfume desta árvore australiana liberta-se com o esmagar das folhas, é utilizado nos detergentes da louça e como repelente natural. Fomos ao seu encontro no Jardim Botânico de Coimbra. Este é um exemplar muito bonito de um Eucalyptus citriodora, portanto, o eucalipto-limão, ou eucalipto cítrico. É uma das árvores vedeta daqui do Instituto. É sempre muito prezada em qualquer jardim botânico, qualquer parque. É uma árvore da Austrália e da Tasmânia, portanto, da Oceania, como todos os eucaliptos são. Tem um aroma intensíssimo a limão, muito agradável. Como eu estou a cheirar. Isto, notem, é uma folha seca. Mesmo a folha seca, partida, quebrada, cheira intensamente a limão. Se for fresca, ainda mais cheira a limão. Eles vivem também em condições onde a água disponível não é muito, então saturam o ar com estes aromas agradáveis, que têm várias funções, porque isto são óleos essenciais, são antissépticos, até certo ponto antissépticos, contra várias bactérias, vírus, fungos, mas também saturando o ar à volta das folhas e limitam, diminuem a perda de água. Além de ser muito bonita, de ter o que nós tecnicamente falamos um ritidoma, no fundo da casca, se quiser, ficou uma suavidade invulgar numa árvore, parece qual pele humana, dá vontade de fazer festas, não é? Inclusivamente enruga nas dobras, como a nossa pele enruga, como se vê facilmente. As espécies exóticas invasoras são extremamente territoriais e destroem os habitats das plantas nativas em pouco tempo. Uma equipa de investigadores europeus descobriu, através de uma metodologia recente, isótopos de azoto, que a interação entre plantas nativas e invasores ocorre mesmo a grandes distâncias. A equipa investigou o impacto da acácia australiana, uma invasora num sistema de dunas nacional, onde coabita com a camarinha, uma espécie autóctone. Nós fomos utilizar as folhas das plantas nativas e fomos observar qual é a composição isotópica dessas folhas no espaço, ou seja, criámos uma grelha onde posicionámos, neste caso, as acácias invasoras e fizemos cerca de 380 pontos onde fomos ver qual era a composição isotópica das folhas das espécies nativas. A camarinha, neste local, ainda tem uma forte distribuição porque são dunas relativamente bem conservadas, ou seja, em termos de invasão, nós estamos no início do processo invasor. Ainda é quando tem uma acácia num determinado local, tem que andar vários metros para encontrar outra. Praticamente na paisagem nós ainda vemos a sua influência de uma maneira muito quase subtil. Praticamente ainda não está evidente a sua presença. E esta é a paisagem que nós temos. E exatamente essa é que foi, digamos que a novidade do artigo e do trabalho, é que mesmo em condições em que esta presença está ainda muito quase dissimulada, a sua alteração, a capacidade que esta espécie tem em alterar o próprio sistema onde está, já é muito grande.
A acácia vai buscar o azoto que está na atmosfera e integra-o na sua biomassa. Estas moléculas de azoto que contêm a assinatura isotópica da acácia permanecem inalteradas nas folhas da planta, mesmo depois de caírem. Desta forma, os investigadores conseguiram traçar os movimentos destas moléculas e descobriram que outras plantas se apropriam deste azoto, que acaba por ser um presente envenenado. E as outras plantas até podem crescer um pouco mais, porque o azoto faz falta para crescer, só que a acácia está a pensar, entre aspas, em si própria, porque ao adicionar o azoto no solo, ela está a criar as condições ótimas, por exemplo, para a sua reprodução. Ela tem que realmente alterar, tem que adicionar, tem que modificar as condições à sua volta para que haja uma facilitação na germinação e no desenvolvimento das plântulas que vêm a seguir às sementes. Por isso, é um presente envenenado. As endémicas até podem pensar que, bom, temos mais um bocadinho de azoto, vamos crescer, só que num curto e médio espaço de tempo, a acácia vai crescer muito mais do que elas e mais. Vai criar as condições para as pequenas plântulas se desenvolverem. Pela primeira vez, nós podemos ter uma ferramenta, neste caso os isótopos estáveis, para detectar precocemente a presença no ecossistema da acácia. Não devemos deixar que, mesmo por pequenos indivíduos que sejam, mesmo por poucos indivíduos que sejam, a sua remoção deve ser imediata, porque o que nós mostramos é que imediatamente à sua instalação ela começa o ciclo da alteração do ecossistema. E claro que economicamente é muito melhor estar a tirar e a remover meia dúzia de acácias do que depois um acacial inteiro. Os resultados desta investigação têm sido surpreendentes. O método utilizado pode ter um papel importante na conservação da natureza. Consegue identificar os efeitos associados às invasões por plantas fixadoras de azoto, monitorizá-los em processos de erradicação e ainda detectar as consequências da contaminação por amónio, oriundo de agricultura extensiva ou poluição industrial. Altura para lhe sugerir boas leituras. O Biosfera folheou algumas edições e traz-lhe sugestões de leituras a não perder. Não esquecemos Miúdos e Graúdos e muita natureza para conhecer e visitar. Veja o que selecionamos especialmente para si. Uma obra com 11 autores e um propósito: fazer o ponto da situação dos graves problemas mundiais que marcam a nossa época e, nomeadamente, a relação entre a nossa civilização e a natureza num equilíbrio difícil de sustentabilidade. Partilhar o Futuro é uma edição que dá testemunho de um trabalho coordenado por Viriato Soromanho Marques no âmbito do Programa Ambiente da Fundação Gulbenkian, que fez o repto às personalidades cujas reflexões dão corpo a este livro. Edição Esfera do Caos, coleção Gulbenkian Ambiente. A revista Pedra e Cal, Conservação e Reabilitação, lança mais uma edição desenvolvendo temas como financiamentos e apoios na reabilitação, conservação do património e uma entrevista com o reitor da Universidade de Lisboa, António Sampaio da Nóvoa. Sementes à Solta é uma história de colheitas, partilhas e receitas, com uma viagem ao mundo das plantas para aprender alguns conceitos úteis e ecológicos. Entre conversas e colheitas, o Rodrigo, a Maria, a Carolina e a Sara enchem os cestos com presentes outonais e celebram o ritmo das estações, a dança do tempo e a troca de sementes. De Fernanda Botelho, com ilustrações de Sara Simões, uma edição Dina Livro. O Guia da Reserva Natural Local do Estuário do Douro, de diversos autores em edição coordenada por Nuno Gomes Oliveira, revela-nos muitos dos segredos de uma das mais interessantes reservas naturais locais, mesmo inserido na malha urbana de Porto e Gaia, lá onde o Rio Douro se junta ao mar e onde milhares de aves repousam e vivem. Uma riqueza biológica que é preciso conhecer. Este guia possui mais de 10 artigos originais, reunindo contributos de especialistas de diferentes áreas e instituições que abordam diferentes temáticas relacionadas com o estuário do Douro. Edição Águas e Parque Biológico de Gaia, EEM.
Para se manter informado sobre as novidades que marcaram as agendas ambientais da semana, aqui ficam as Bionotícias. A cidade de Los Angeles, na Califórnia, tomou uma decisão histórica: banir o uso de sacos de plástico, tornando-se na primeira grande cidade dos Estados Unidos a adotar esta medida. Pretende-se, assim, evitar que cerca de 2,7 mil milhões de sacos de plástico cheguem a aterro ou poluam as ruas e cursos de água da cidade todos os anos. Os ambientalistas saudaram a decisão, há muito tempo esperado, e contam que seja um ponto de viragem capaz de influenciar outras grandes cidades norte-americanas no mesmo sentido. As florestas são, sem dúvida, um importante fator de captação do carbono da atmosfera, mas não o único. Pelo contrário, um estudo publicado na revista Nature Geosciences revela que as pradarias de ervas marinhas têm uma capacidade notável de armazenamento de carbono, dobrando a captação realizada pelas florestas terrestres. 83 mil toneladas de carbono captadas por quilómetro quadrado de ervas marinhas. Estes ecossistemas cobrem apenas 0,2% dos oceanos, mas são responsáveis pelo armazenamento de 10% de todo o carbono sequestrado no mar anualmente. De acordo com o estudo, estes meios aquáticos têm sofrido grande redução devido a dragagens e à poluição das águas, tendo já 29% de todas as pradarias de ervas marinhas históricas sido destruídas. As emissões de CO2 para a atmosfera não cessam de aumentar, de acordo com os dados da Agência Internacional de Energia. 2011 bateu todos os recordes de gases de efeito estufa, 31,6 gigatoneladas, um aumento de 3,2% em relação a 2010. Segundo a mesma agência, a queima de carvão representou 45% do total das emissões no ano passado, seguido pela queima do petróleo e do gás natural. De assinalar quedas com algum significado das emissões nos Estados Unidos e na União Europeia, que podem ser associadas à crise económica e também ao aumento da cota das energias renováveis, além de fatores climatéricos conjunturais. A China confirma-se como o primeiro poluidor do mundo, logo seguido pelos Estados Unidos. De acordo com o Instituto de Investigação das Pescas e do Mar, o volume de sardinha nas águas portuguesas decresceu em média 55% entre 2002 e 2011. O decréscimo acentuou-se mais no Algarve, seguindo-se as zonas centro e norte. As causas podem ser assacadas à pesca excessiva, mas os técnicos do IPIMAR parecem apontar antes para a modificação do clima e aquecimento das águas, que provoca uma quebra na produtividade desta espécie e de outras. Na costa espanhola, a situação é ainda mais grave. O decréscimo de sardinha atingiu os 77% na última década. A terminar o programa de hoje, os bioíndices. Começamos pela análise da qualidade do ar, registada durante a semana de 7 a 13 de junho. Enquanto que a capital registrou um índice médio bom, na Invicta a classificação foi de muito bom na maior parte dos dias. Como já é habitual, as PM10, partículas finas ou inaláveis e o ozono estiveram em destaque, mesmo com condições atmosféricas favoráveis à dispersão de poluentes. E agora o índice de vento e umidade relativa. 37 km por hora foi a velocidade atingida em Faro. Em Lisboa não ultrapassou os 31 e no Porto chegou aos 28 km por hora. Foi na Invicta que a percentagem média de umidade relativa foi maior, 81%. Na capital atingiu os 71% e em Faro os 60%. Estas medições ocorreram durante a semana de 7 a 13 de junho. Terminamos com o índice da recolha seletiva do mês de maio. Foi na capital que houve maior quantidade de material reciclado. 1.458 toneladas de plástico e metal, 2.493 toneladas de papel e cartão e 2.182 toneladas de vidro. O Porto atingiu as 1.321 toneladas na recolha de papel e cartão. Foram recolhidas 1.564 toneladas de vidro e 834 toneladas de plástico e metal. Em Faro, o vidro foi o material mais separado. O valor chegou às 888 toneladas. Agora, em valores totais, as três regiões separaram totalmente
total de 2.642 toneladas de plástico e metal, mais 132 do que no mês de abril. Foram recolhidas 4.356 toneladas de papel e cartão. A recolha de vidro atingiu as 4.633 toneladas, mais 814 do que no mês anterior. Anos depois de Portugal ter deixado desaparecer o lince ibérico do território, o grande felino está cada vez mais perto de regressar ao meio selvagem. Trata-se de uma grande conquista para o equilíbrio dos ecossistemas, mas também uma grande oportunidade de desenvolvimento local num sistema económico sustentável. Contamos consigo na próxima semana em mais um programa Bioativo. Fique agora com as sugestões de agenda. A WeValue lança o curso Pressões Antropogénicas em Meio Marinho nos dias 28 a 30 de junho em Lisboa. Nos dias 29 de julho a 4 de agosto acontece o 13º Congresso Mundial de Sociologia Rural em Lisboa. Mais informação em http://irsa2012.com. A Campo Aberto lança um desafio a todos os que queiram visitar as nascentes do Rio Voga. Juntem-se à associação no dia 30 de junho. Mais detalhes em www.campoaberto.pt. Até 10 de julho, o Projeto Rios lança 2 concursos, um de fotografia e o outro de desenho. O tema comum são os rios. Participe! E por hoje é tudo. Se quer rever o programa, consulte o site da Farol de Ideias e deixe os seus comentários na página do Facebook. Voltamos à sua companhia na próxima semana. Até lá, seja bioativo. Este programa tem o patrocínio de Renault Gondomar.